Olá, primeiramente gostaria de mandar um abraço lá para o Dr. Higino, colega de Palmas que acompanha e traz oportunas e importantes contribuições aí para o nosso canal. Hoje falarei sobre o início do calendário eleitoral. Né? A partir do dia 1º de janeiro teve início aí o calendário eleitoral, onde há necessidade não só daqueles que almejam um cargo político, mas também de todos aqueles que participam e participarão do processo eleitoral, de observar algumas regras inerentes aí ao processo eleitoral. Então, a partir do dia 1º, o gestor que já ocupa o cargo, ele não pode gastar em propaganda uma verba maior daquela que já vinha sendo gasta nos últimos 3 anos, né? Há uma média aí, então isso poderá caracterizar abuso do poder político, abuso do poder econômico, então há necessidade desses gestores, desses ocupantes de cargos públicos, de observar essa regra que restringe aí o gasto em propaganda. A distribuição de bens também ela não é permitida, exceto em casos de calamidade e urgência determinadas por lei. Aqueles programas sociais também, eles são permitidos, sendo que nenhum programa social novo pode ser iniciado. Há necessidade de se observar, de se fiscalizar o procedimento de alguns gestores públicos para que eles não venham a utilizar a máquina do Estado para fins de benefício próprio. Então, a necessidade não só dos pré-candidatos, daqueles que almejam um cargo público, mas também de toda a sociedade, dos cidadãos, de fiscalizarem os atos desses gestores que ocupam atualmente cargos e serão aí candidatos nas eleições de 2012. O eleitor ele pode fiscalizar as pesquisas eleitorais realizadas por alguns órgãos aprovados e autorizados pela Justiça Eleitoral nos sites da Justiça Eleitoral. Então, é uma inovação aí que a legislação eleitoral traz e que poderá aí possibilitar que o eleitor ele fiscalize essa pesquisa eleitoral realizada por alguns institutos. Com relação às redes sociais, não há muitas restrições. A pessoa ela pode ter, sim, o seu canal de comunicação aí nas redes sociais, mas ele não pode fazer propaganda eleitoral, ele não pode divulgar que é candidato, ele não pode pedir voto, ou seja, ele não pode praticar nenhum excesso, porque senão poderá ser considerado propaganda eleitoral antecipada e essa pessoa ela poderá ser aí, estar sujeita a uma multa da Justiça Eleitoral. Então, há necessidade sim de que aquelas pessoas, aquele cidadão que deseja almejar algum cargo de vereador, de prefeito, ele monte um departamento jurídico. A partir do dia 1º, as restrições elas se iniciaram e elas só tendem a se proliferar, a se agravar, a normatizar todo o processo eleitoral. Então, daí decorre a necessidade daquele pré-candidato, daquele cidadão que deseja almejar algum cargo público, de se precaver, de contratar um advogado eleitoral para acompanhá-lo diariamente, para que ele posteriormente não venha aí a ser prejudicado ou venha a ser penalizado pela Justiça Eleitoral, em decorrência aí da infração de algum dispositivo legal inerente à legislação eleitoral. Então, a partir do dia 1º, dá-se início à corrida eleitoral, ao calendário eleitoral, e a partir desse momento aí decorre a necessidade do candidato de montar o que eu chamo de quartel jurídico eleitoral, justamente não só para remediar esse quartel jurídico, ele serve sim para prevenir responsabilidades que podem prejudicar o decurso, o percurso aí do candidato durante o processo eleitoral. Postarei mais vídeos em breve sobre o processo eleitoral e sobre o direito eleitoral, algumas questões intrínsecas ao processo eleitoral e que devem ser observadas aí por todos aqueles que participam do processo eleitoral.